Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a um novo episódio do podcast Café da Manhã com Finanças. Meu nome é André Mendonça, Meu nome é Alexandre Mendonça. somos da Mover Educação Financeira e estamos aqui para apresentar uma atualização da nossa carteira, a nossa pele em jogo, em que a gente vai apresentar os ativos adquiridos no mês de janeiro e os dividendos pagos nesse mês. Essa carteira, ela tem como objetivo o atingimento da máquina da liberdade financeira, em que a gente tem como objetivo o recebimento de um dia dos gastos de uma família que recebe R$ 3.000 em renda passiva. Se você gostar desse vídeo, compartilhe com as pessoas que possam se beneficiar desse conteúdo. Então, Alexandre, vamos agora compartilhar o resultado do mês de janeiro da nossa carteira, nossa pele em jogo? Vamos sim. Então, para compor nossa carteira, o fundo imobiliário adquirido em janeiro para compor a nossa carteira é o RBED 11. O RBED 11 ele foi escolhido por ser um fundo de tijolo no setor educacional. Ele está distribuído em 7 municípios. São 7 ativos, 7 instituições educacionais em 7 municípios que estão localizados nos estados do Maranhão, do Mato Grosso, Minas Gerais e São Paulo. Então, ele tem uma boa pulverização, né? Todos em municípios distintos, todos os 7 ativos em municípios distintos. Um outro fator que nos fez escolher esse ativo foi o seu PVP. O PVP estava por volta de 0,85 no momento da aquisição, ou seja, o valor de mercado dele estava 15% mais barato do que seu valor patrimonial, e o dividend yield estava um pouquinho acima de 10%. Né? Esses são os fatores principais que nos ajudaram a escolher. Outro fator bem interessante de comentar também é o prazo do vencimento dos contratos. O contrato que está mais próximo de vencer é em 2029, tem outro para 2031, outros contratos que estão vencendo em 2031, mas mais próximo é 2029. É um prazo bem considerável, não tem nenhum contrato a vencer no curto prazo e que nos dá uma segurança que esse ativo vai estar sendo alugado e rentabilizando para a gente por um bom período de tempo, sem risco de ter algum contratempo na renovação contratual. Vale a pena lembrar, muito importante, que o que a gente está fazendo aqui, nesse projeto Nossa Pele em Jogo, não é uma recomendação de compra. No momento que a gente fez a compra, no momento que esse vídeo está chegando para você que está vendo, é um momento diferente. Os fundamentos desse fundo imobiliário podem ter sido modificados completamente. Então, faça a sua análise para fazer a sua compra no momento certo. O objetivo aqui desse vídeo é a gente fazer as aquisições reais e mostrar que a máquina da liberdade financeira pode ser alcançada e a gente vai conseguindo ao longo das aquisições e reinvestimento dos dividendos mês a mês. A aquisição desse fundo imobiliário foi realizada dia 14 de janeiro de 2022 e a gente pagou um total de 9 centavos de tarifas para essa aquisição. E esse segundo ativo, André, conta para a gente um pouquinho da história dele, por que ele foi escolhido. Bem, o ativo escolhido foi o VISC 11, o ticket VISC 11. Ele é um fundo imobiliário do setor de shoppings. Em relação à sua diversificação, ele possui 19 shoppings ou participação de shoppings em vários estados do Brasil, em todas as regiões do Brasil. Ou seja, é um fundo que apresenta uma diversificação tanto de ativos quanto uma diversificação geográfica. Outro ponto a ser considerado, que fez com que a gente adquirisse esse ativo para compor nossa carteira, nossa pele em jogo, foi o seu PVP. O valor patrimonial por cota desse fundo imobiliário está na faixa de R$ 116 e hoje ele está sendo negociado na faixa de R$ 73. Isso dá um desconto de mais de 10% em relação ao valor de patrimônio desse fundo imobiliário. E, por fim, o dividend yield desse fundo imobiliário. Assim como todos os fundos imobiliários do setor de shopping foi muito afetado por conta da pandemia, por conta dos fechamentos, mas a última distribuição de dividendo desse fundo imobiliário, cada cota pagou 81 centavos. No auge da pandemia, esse fundo imobiliário ele chegou a não pagar dividendos. Então, assim, houve uma recuperação substancial dos rendimentos, dos aluguéis recebidos
por esse fundo imobiliário, e isso dá uma segurança de que a partir de agora, é lógico que a gente não sabe o que vai acontecer no ano de 2022, mas se a gente acreditar que a pandemia ela vai arrefecer no ano de 2022, esse fundo imobiliário e o setor de shoppings como um todo tem tudo para apresentar bons rendimentos e ser uma oportunidade para ganho de renda passiva, ganho de dividendos e também uma valorização da sua cota. Falando um pouco sobre a aquisição em si desse fundo imobiliário, foram adquiridos 3 cotas desse fundo imobiliário a um preço médio de R$ 102,46, totalizando um valor total de compra de R$ 307,37, acrescidas as taxas que totalizam 8 centavos. O total da aquisição foi de R$ 307,45. Massa, muito legal. Foram esses 2 ativos adquiridos em janeiro e vamos mostrar a nossa planilha, ver como é que estão os resultados da nossa caminhada para atingir a marca da liberdade financeira. Bom, mostrando aqui os resultados, um dado bem legal, bem significativo. Ainda em dezembro, a gente adquiriu aqui o selinho MLF Classe D. A gente recebeu o primeiro dividendo ainda em dezembro. A gente adquiriu em dezembro, o dividendo foi recebido ainda em dezembro. Então, o selinho MLF Classe D foi adquirido aqui em dezembro de 2021. O total de dividendo recebido ainda em dezembro foi R$ 1,44. Agora, em janeiro, a gente já teve, contando a história aqui da família, né? É uma família que tem uma receita de R$ 3.000 e gastos de R$ 2.400 e todo mês ela investe R$ 600, que é exatamente 20% do valor da sua receita está sendo investido. Então, ela vai investir R$ 600 com a sobra do caixa do mês anterior, que foi de R$ 89,38. Essa sobra do caixa está embutido já o valor do dividendo recebido. Ela tinha, para esse mês de janeiro, um valor de R$ 689,38 para investir. O total investido, que a gente vai olhar nas outras abas, foi de R$ 663,21, mais 17 centavos de taxas, de tarifas, e ainda teve dividendo de R$ 5,49, então temos uma sobra de caixa aqui nesse mês de janeiro de R$ 31,49, que vai ajudar nas aquisições de fevereiro. Vamos olhar um pouquinho aqui os ativos. O ativo 3 e 4 foram os ativos adquiridos em janeiro, o RBED 11 e o VISC 11, ambos de tijolo, um no setor educacional, outro no setor de shopping. 3 cotas de cada um. Está aqui os valores de aquisição, ainda não teve dividendos pagos para esses 2 ativos. Em contrapartida, os ativos já adquiridos em dezembro, o BTLG11 já teve 2 dividendos pagos e o BAR11 teve 1 dividendo pago, aqui os valores de dividendos, e com as suas atualizações no seu valor individual. Vamos olhar a tabela de dividendos agora. Tabela de dividendos, BTLG11 foi o dividendo que a gente adquiriu em dezembro e já teve dividendo pago em dezembro, então a gente já tinha lá aquele R$ 1,44 já pago desde dezembro, e ele pagou de novo o mesmo valor em janeiro. O BAR11, ele pagou R$ 4,05 em janeiro. Em fevereiro, a gente tem a expectativa de receber os 4 ativos que a gente adquiriu até o momento, a gente vai receber em fevereiro, a gente ainda não sabe os valores, assim que os valores foram sendo informados, a gente vai atualizando a planilha e vai estar aqui disponível para vocês no próximo vídeo, na próxima atualização. Vamos dar uma olhada no consolidado. Em dezembro, com a aquisição dos ativos, o dividendo pago e o valor disponível para resgate no fechamento de dezembro, a gente teve uma valorização total de 2,92%. Foi bem significativa, aproximadamente 15 dias, já que a gente adquiriu o primeiro ativo na metade de dezembro, né, por volta do dia 15. Em 15 dias, a gente teve uma valorização de quase 3%. Em janeiro, como é que está o nosso resultado? A gente investiu R$ 673,21. Até o momento, a gente teve dividendos pagos de R$ 5,49. Esse já é o dividendo final. Hoje, nossos ativos, se a gente fosse resgatar todos eles, os ativos adquiridos em dezembro e em janeiro, a gente poderia arrecadar R$ 1.203, e a valorização de janeiro está 1,67%, a valorização bem interessante também, né? A valorização acima da inflação, né? A projeção para 12 meses. E para fechar, vamos dar uma olhada no nosso dashboard. Primeira informação aqui é a nossa máquina da liberdade financeira. Como a gente já tinha informado, o grau classe D é receber sua primeira renda passiva. A gente recebeu ainda em janeiro de 2021. A classe C é quando a gente vai receber um turno, uma manhã, que são 6 horas do nosso gasto mensal em renda passiva, que para essa família que tem o gasto mensal de R$ 2.400, seria receber R$ 20 em um único mês em dividendos. Nossa próxima meta em termos de máquina da liberdade financeira é atingir a classe C, que seria receber
6 horas do nosso gasto mensal em renda passiva, que seria uma manhã. Para a nossa família, que a gente está fazendo a simulação, que tem um gasto mensal de R$ 2.400, seria receber R$ 20. Então, estamos trabalhando. Nesse mês, a gente já recebeu R$ 5, um pouco mais de R$ 5. Vamos avançar. Nos próximos meses, a gente deve estar atingindo essa classe C aqui da máquina da liberdade financeira. E vamos dar uma olhada aqui nos gráficos, né? Esse primeiro gráfico, essa coluna aqui, ela está relacionada com capital. O capital investido em dezembro foi aqui de 511, quase R$ 512. Em janeiro foi de R$ 663,21. Então, ao longo dos meses, a expectativa é que fique flutuando aí por volta dos R$ 600. A gente sempre vai estar investindo, como a gente investe múltiplos de um valor de mercado de um fundo imobiliário, a gente não consegue adquirir um valor fechadinho de R$ 600. E aí sempre tem uma sobra do mês anterior e tem mais os dividendos pagos no mês anterior e sempre a gente vai estar flutuando aí por volta dos R$ 600, até um pouquinho mais, à medida que a gente vai tendo mais dividendos. Outra informação aqui é o capital alocado por categoria de ativo. Isso é a informação com o capital de hoje, valorizações e desvalorizações desse capital. Hoje a gente tem 56,7% do capital alocado em ativos de tijolo, 25,8% em ativos de papel e 17,5% do nosso capital alocado está em ativo híbrido. Híbrido é um ativo que tem uma parte de tijolo, uma parte de papel. Esse especificamente, a grande parte dele, a maior parte dele é de tijolo. Na sequência, o capital alocado por ativo. Então, a gente tem 4 ativos, com as valorizações que eles tiveram e desvalorizações desde a aquisição. A gente tem o RBED 11 com quase 31%. Na sequência, a gente tem o VISC 11 com quase 26%. Tem o BARI 11 com 25,8% e o BTLG com 17,5%. Essa é a nossa composição da nossa carteira de investimentos nesse momento que a gente está gravando o vídeo, em janeiro de 2021. Vamos olhar aqui a parte de dividendos. Os dividendos por mês, pago por mês. Esse gráfico aqui, ao longo dos meses, a gente vai ver uma escadinha subindo, né? Todo mês a gente vai ter mais dividendos sendo pago. Então, em dezembro foi R$ 1,44. Em janeiro já deu pulo, né? Quase 5 vezes mais, um pouco menos de 5 vezes mais. Já fomos para R$ 5,49 e a expectativa é que em fevereiro venha mais ainda. Os dividendos pagos por categoria de ativo. Então, a gente ainda não teve, os ativos adquiridos em janeiro ainda não pagaram dividendos, então os dividendos que a gente está mostrando aqui estão relacionados aos ativos que a gente adquiriu em dezembro. Então a gente teve 58,4% dos dividendos pagos estão relacionados ao fundo imobiliário de papel e 41,6% dos dividendos pagos estão relacionados ao fundo imobiliário híbrido. E os dividendos pagos por ativo, a gente teve os 52,4% do BARI e 41,6% pago do BTLG 11. Esse é o percentual de dividendo pago por ativo até o momento que a gente está gravando esse vídeo para você. André, o que você gostaria de comentar aí da nosso projeto aí, nossa pele em jogo, nesse fechamento de janeiro de 2022? Então, Alexandre, é muito interessante a gente verificar a evolução, né, o crescimento do dividendo pago. A gente, no mês de dezembro, teve um dividendo de R$ 1,44 e agora já deu um salto para mais de R$ 5. Isso vai acontecer paulatinamente ao longo dos meses. O dividendo pago ele vai aumentando, o dividendo recebido ele vai aumentando. A gente vai conseguir, acredito que daqui a 4 meses, isso não é uma promessa, né? A gente não tem como prever o futuro, mas é uma previsão. A gente vai conseguir já atingir a classe C da máquina da liberdade financeira. A gente vai receber por volta de R$ 20, acho que nesse período. A gente vai receber R$ 20 nesse intervalo de tempo. Isso somado aos investimentos que a gente faz todo mês, começa a criar uma bola de neve. A gente tem um investimento de R$ 600 fixo todo mês, né? Que, como você falou, Alexandre, ele pode variar, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas com o recebimento de dividendos todo mês de maneira crescente, ao longo do tempo, o capital investido por mês ele vai aumentando. Isso faz toda a diferença para a gente conseguir aumentar nossa capacidade e a velocidade para a gente atingir a máquina da liberdade financeira. O atingimento da máquina da liberdade financeira, ele requer que os dividendos recebidos, como a gente está fazendo, né, Alexandre, eles sejam reinvestidos mês a mês e
a consistência de investimento mês a mês ela se mantenha por um intervalo de tempo para que a gente consiga atingir os graus, para que a gente possa atingir as classes intermediárias, né, que a gente aqui está colocando, a classe D que a gente já atingiu, recebemos o primeiro dividendo. Classe C, uma manhã de renda passiva, 6 horas. Classe B, a classe B é a metade de um dia, são 12 horas de renda passiva. E a classe A seria um dia dos seus gastos pagos com renda passiva, que seria o efetivo atingimento da máquina da liberdade financeira. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, compartilhe com outras pessoas que possam se beneficiar. Siga a gente nas nossas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook. E por hoje é só, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Fui.